Bom, então vamos começar a nossa reunião, né, Silvia? Mais um domingo do nosso NEP Maria de Nazaré. E eu vou pedir para a Silvia fazer a prece para a gente começar. Por favor, Silvia. Deus Pai Todo-Poderoso, amado Mestre, queridos amigos espirituais, nós pedimos que abençoe a nossa reunião, que nos intua, que nos aumente a capacidade de entendimento, para que a nossa reunião seja proveitosa e para que possamos colocar esses ensinamentos na nossa vida prática. Que possamos, encarnados e desencarnados, aproveitar esses ensinamentos e agradecer muito a Jesus a bênção do Espiritismo em nossas vidas. Que assim seja. Que assim seja. Boa tarde, Meire. Boa tarde, Lúcia. Chegaram aí depois. Boa tarde. Olá. Tudo bem, Lúcia? Obrigado por terem vindo, que hoje somos só nós 4, hein? Então a gente vai ter que vibrar bastante, né, para a gente receber a intuição do alto no conteúdo que a gente tem que estudar, né? Então hoje nós chegamos na passagem das bodas de Caná, né? Então nós saímos aí da passagem de Jesus, estava lá conversando com os doutores do templo, né? Ficou aqueles dias todos longe da família e tudo mais, né? E depois, segundo as narrações do Humberto de Campos, ele optou por ficar na carpintaria com José, né? E agora a gente chegou até as bodas de Caná, que pelo menos nos 4 evangelhos é a primeira, não é a primeira não, mas é onde Maria aparece novamente, né? Antes disso tem várias passagens aí com João Batista, tem o convite dos discípulos, né? Mas onde Maria volta a aparecer no enredo, né? É essa parte das bodas de Caná, tá? Eu vou compartilhar aqui para a gente ler. Você poderia ler para a gente, amigo, por favor? Faço sim. Tá conseguindo ver aí normal, né? Eu já estou pelo notebook, fica fácil. Tá Só bom, quando está pelo celular que fica mais pequena as letras. tá certo. As bodas em Caná da Galileia. No terceiro dia, houve bodas em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava lá. Foram convidados também Jesus e os seus discípulos para as bodas. Tendo faltado vinho, diz a mãe de Jesus para ele: Não tem vinho. Jesus lhe diz: Mulher, o que queres de mim? Minha hora ainda não chegou. Diz a mãe dele aos servidores: Fazei o que ele vos disser. Havia ali 6 talhas de pedra postas para purificação dos judeus, contendo cada qual 2 ou 3 metretas. Jesus lhes diz: Enchei as talhas de água. E encheram as talhas até a borda. Ele lhes diz agora: tirai o líquido e levai ao mestre de cerimônias. E eles levaram. Quando o mestre de cerimônias provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde era, mas os servidores que haviam tirado a água sabiam. O mestre de cerimônias chama o noivo, ele diz: Todo homem põe primeiro o bom vinho e, quando estão embriagados, serve o inferior. Tu conservastes o bom vinho até agora. Jesus fez esse princípio dos sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceram para Cafarnaum, sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ali permaneceram não muitos dias. Muito bom, boa tarde, Jô. Chegou aí? Bem-vinda, amiga.
Boa tarde, gente. Eu estava no sítio, hoje era aniversário do meu sogro. Tudo bem com vocês? Alegria estar aqui. Graças a Deus, tudo bem. Desculpa o atraso. Alegria você estar aqui com a gente também. Obrigado. Que bom, obrigada, gente. Então, eu fui olhar, fazendo as pesquisas, eu descobri que no livro do EAD, livro 2, tem um comentário sobre essa passagem, né? A Luz da Doutrina Espírita tem várias citações do Humberto de Campos, tem do Emmanuel, né? Tem do Cabachutel. E eu trouxe aqui para a gente poder ir seguindo as reflexões que eles trouxeram lá. Mas antes eu queria saber se alguém quer trazer alguma coisa assim que tenha visto, tenha pesquisado, algum insight que tenha tido, né? Aí depois a gente pode mergulhar lá e lendo e comentando também. Eu acho assim um dado interessante, até hoje eu fiz um estudo também com o grupo da Maria da Cruz, que eu frequento, né, da Casa Espírita, e todo domingo à tarde a gente tem um encontro, às 4, com as mães do grupo, né? Então, hoje nós abordamos o tema sobre aquela passagem que Jesus fala, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, e aí cria algumas indagações a respeito de que Jesus tinha irmãos. Isso, assim, é um fato recorrente, né, que todas as vezes que a gente cita alguma coisa que Jesus tinha irmãos, todo mundo fica pensando, né? Aí, até fazendo umas pesquisas, eu li que naquela época, a tradição deles, a família era muito junta, muito unida. Então, a maioria moravam juntas naqueles povoados, e aqueles que tinham mais afinidades entre si, os parentes, primos, eram chamados irmãos. Aí eu achei até interessante, porque, assim, quando a gente fica muito em dúvida a respeito da família de Jesus, assim, a gente pode até entender que esses irmãos que falam, né, nas histórias podem ser seus parentes mesmo, os primos mais próximos, né? Porque pelo que a gente sabe, Jesus não tinha irmãos de mãe e de pai, né? Eu achei interessante, assim, esse dado, que me chama a atenção. Verdade. Acho que é sempre bom relembrar isso, né, Miri? Porque eu já vi alguns conteúdos da historicidade afirmarem que sim, e já vi afirmarem que não. Né? E aí fica difícil a gente, né, afirmar alguma coisa, afirmar né? alguma coisa, né? Agora, acho que tanto num cenário quanto em outro, na minha opinião, pelo menos na minha forma de interpretar, não muda nada, né? Não muda Não nada tem tanta relevância, né? em relação a Maria, não, né? Eu acho que não tira Uhum. nada da evolução espiritual dela, nem de José, né? E também, se ele não teve, mesma coisa, né? Então, mas é legal isso que você trouxe, né? Que poderia ser primo, né? Isso é uma explicação bem presente. Inclusive, na tradução do Herculano Pires, do Evangelho, ele coloca isso lá, na passagem. Né? O José foi casado antes de Maria? Então, você vê, igual eu vou fazer a mesma introdução. Eu não tenho condição, pela historicidade, a Lúcia depois pode falar alguma coisa aí que ela tem mais conhecimento, né? Mas eu já ouvi falar que sim, que ele era viúvo, né? E, inclusive, uma das teorias é de que esses irmãos poderiam ser esses irmãos dos filhos de José do casamento anterior. Já ouvi isso, né? Se está Por certo isso ou que eu errado. estou perguntando. Então, se está certo ou errado, não temos como afirmar, né? Eu já ouvi também o Elahá, por exemplo, falar que existe uma teoria de que o José ele foi como se um protetor de Maria, né? Antes era Zacarias que cuidava dela, e depois de um tempo que ela não tinha condição de ficar lá no templo mais, aí teve que escolher um cuidador, e aí veio José, né? Então, eu não sei exatamente quando é que deixou de ser cuidador para ser marido, essas coisas todas, né? Fica muitas lacunas, né? Mas, enfim, é isso. São coisas para a gente, acho que, ter ideia em relação a curiosidades, né? Se a gente não se ater muito, porque se a gente se ater, a gente distrai, né? E, enfim,
Eu gosto muito de entender essas coisas, quando possível, né? Porque a gente vai abrindo a cabeça da gente, vai se aproximando da realidade, né? A gente só tem que ter cuidado para não distrair do essencial, O né? essencial. Até eu queria fazer um comentário, porque semana passada, de eu ter falado de Paulo, eu não sei se foi a Silvia, se quem foi que colocou no grupo a pergunta por que ele não perseguiu Jesus antes, né? Fui eu Então, mesma. foi você. Eu achei muito interessante assim a pergunta, porque assim, quando a gente está preparando o estudo, você não consegue ter esse olhar. Então, é por isso que é rico o estudo em grupo, porque amplia, né? São várias opiniões e, como disse o Ramon, abre a nossa mente. Então, aí ela perguntou isso, aí eu pensei, refleti, porque até então eu não tinha me feito essa pergunta, não tinha visto ter esse olhar. Aí até eu comentei que a distância era muito longe, né? Que o Paulo ele formou na escola dos rabinos, mas depois ele volta, né? Para a casa dos pais. Depois eu fiquei pensando, falei assim, é uma possibilidade isso, mas sabe quando não me convenceu muito a resposta que eu tinha elaborado na minha mente, aí eu parei e pensei, a minha percepção, por que Paulo não perseguiu Jesus na época? Porque a missão dele já tinha sido dada após a crucificação, né? A gente já sabe que existe um projeto para cada espírito, para dar o seu contributo aqui na Terra. Mas eu penso por que ele não perseguiu? Porque bastou uma vez só ele ver Jesus que ele se converteu. Então, mesmo se ele tivesse, à época, tido a oportunidade de ver o Cristo, porque os discípulos conviviam com ele todo dia, comia junto, ia para as pregações. Teve, né, essa vida com ele. Mas Paulo não, Paulo bastou uma vez que Saulo viu ele no deserto, assim mesmo nem viu tão fisicamente, porque a história conta que foi a luz que veio, aquela luz que falava, ele já se converteu. Então, quer dizer, ali faltava só aquela viradinha de chave mesmo, né, de Moisés para Jesus, para que Saulo pudesse se converter. Para mim, na minha acepção, essa foi assim uma resposta que mais me convenceu, né? Já era esse vaso escolhido mesmo, que bastou uma única vez ele ver Jesus para que ele se convertesse. Legal, Miri. Obrigado por ter trazido a resposta. E obrigado pela pergunta, Silvia, também, que eu não tinha pensado nisso ainda. Muito bom. Eu acredito assim que foi pela providência divina mesmo, né? Porque se Saulo tivesse perseguido Jesus, a história teria sido outra também, né? É que ele estava muito contaminado pelo orgulho, né? Ele estava assim num processo de fascinação também. Orgulho, vaidade, fascinação. Tanto que aquelas verdades que os hebreus estudavam, para ele aquilo era ferro e fogo e era aquilo. Aliás, aquilo estava para cima até da vaidade do orgulho, eu imagino, né? Era o rigor mesmo, É o né? rigor, é esse Rigor da vida. rigor extremo, né? Aquela coisa. É. E aí, mas aí a vida foi tirando, como é que eu digo? O cinzel Como foi diz os desbastando. aguilhões, os Foi aguilhões, até o desbastando, Elahá né? fala uma palestra sobre os aguilhões de Paulo, né? O chamamento mesmo que fez com que ele se convertesse. Isso. Então você percebe que, bom, o momento do apedrejamento de Estevão, né? O momento de descobrir que ele era irmão, o Estevão era irmão da noiva, se distanciar da noiva depois do falecimento da noiva, foi muito desgosto que foi acontecendo, né? Então, isso É, tudo foi amolecendo o coração é, dele. Mas você tem razão, Miri, porque se ele tivesse visto Jesus, né, presencialmente, a gente não sabe como teria sido, né? Porque esse coração dele talvez não estivesse pronto ainda, né? Mas ao mesmo tempo, a influência, o verbo do Cristo ia ecoar forte dentro dele também, né? Mais do que qualquer outra situação que ele testemunhasse, né? Então é aquela coisa. muitos comentam que quando Ananias vai
lá no lugar que ele estava hospedado e fala que o Senhor tinha o enviado para que ele pudesse restituir a visão dele, então fala que como se fossem escamas que fossem caindo dos olhos dele. Então, Emmanuel até comenta no livro, não sei se é Caminho, Verdade e Vida, na série, ele fala que essas escamas que foram caindo dos olhos de Paulo, aquilo ali era o orgulho, era o egoísmo, né? Aquele orgulho de raça que ele tinha, tudo isso foi caindo por terra, né? E Exato. precisou desses aguilhões para ir moldando o sentimento dele, para que até ele caísse na realidade. Até ele fala que se a sua visão fosse restituída, ele usaria os seus olhos por toda a sua existência para servir ao Cristo. A gente está fazendo esse adendo, mas é uma discussão muito importante, né? Acho que a gente pode avançar um pouquinho nela aí. Que as bodas de Caná, acho que nós vamos fazer mais de um estudo, então não tem problema, tá? Mas eu tenho refletido muito, porque quantas verdades a gente não rejeitou e não rejeita por causa de escamas como esta, né? E essas escamas são aquelas que tamponam o sentimento, né? É o sentimento, né, que está cristalizado, pouco desenvolvido, que nos impede de enxergar. Então, ela faz assim, por exemplo, alguém me fez um mal, então eu não vou perdoar, inclusive vou me vingar porque eu estou no meu direito. Quem de nós não tem impulsos como esse? Né? Eu tenho, pessoalmente, falando de mim, eu tenho muito isso. Né? E aí, se a gente deixar isso aí tomar conta por muito tempo, ou por qualquer tempo que seja, pouco ou muito, mesmo tendo contato com todos esses ideais de bondade, de amor, de perdão, a gente vai lá e se vinga e faz um ato que vai nos custar uma culpa muito grande depois, né? Não só pelo mal que a gente vai causar, mas é um mal que volta para nós do mesmo jeito. Então, isso é nome de uma cegueira do sentimento, que eu creio que fosse um pouco do que o Paulo estava vivendo, né? É claro que eu acho que a forma dele viver é muito diferente da nossa, porque ele já devia ser um espírito muito evoluído, então ele já tinha algumas matrizes, muitas matrizes de, de sentimento, de conhecimentos, muito a mais do que a gente, né? Mas eu acho que simboliza um pouco desse movimento. Essas escamas que foram sendo retiradas dele são um pouco dessas que a gente tem que trabalhar para tirar. Porque a gente tem um movimento muito grande de... A gente faz isso com sentimentos que a gente não quer mudar, a gente faz isso com teorias, por exemplo, teorias novas, a própria doutrina espírita vem e traz ideias para a gente super cristãs, e a gente é capaz de pegar essas ideias e moldar elas para fazer o mal, né? Para rejeitar, para excluir, né? Para se vingar, para degladiar, etc. Né? Porque o dom da palavra, né? A pessoa que tem muita inteligência, ela consegue mobilizar, né? Falsas verdades e imiscuir, né? Ideias no meio de uma interpretação, né? E era um pouco do que o Paulo estava vivendo ali, porque a própria Torá falava de amor, falava de amar a Deus, né? Falava, as mesmas coisas estavam ali, inclusive nos 10 mandamentos, muito mais da cultura judaica que a gente não sabe, eu não conheço, mas um pouquinho que a gente vai ouvindo os especialistas falando, tem coisas sublimes ali na tradição, que o Paulo sabia como ninguém, ele era doutor da lei, e se permitiu torturar, né? Se permitiu assassinar o Estevão, né? Por causa dessa cegueira, né? Dessa cegueira que tampona, né? Essa lucidez da gente. Então, eu acho muito legal essa reflexão aí. E ela cabe para a gente todos os dias, né? Você quer falar, né, Silvia? Manda brasa aí. Quero. O que eu li Paulo Estevam, né?
que a gente ia estudar ele, né? Estudá-lo. O que eu mais admiro no Paulo é a intensidade. Quando ele seguia Moisés, ele era intenso em tudo. Perseguiu, né? Assassinou, torturou, fez tudo. Usou a inteligência dessa forma que você falou também, usou a inteligência para convencer. Tinha o dom da palavra, né? Falava muito bem. E depois que ele conheceu Cristo, ele fez o mesmo com Cristo, a favor de Cristo, né? Dedicou a vida inteira, o restante da vida dele, para o Cristo. Então, essa intensidade é que eu admiro muito nele, sabe? Eu acho que a gente não tem, assim, nenhum tiquinho, nenhum por cento disso. A gente conhece o Espiritismo, a gente estuda, né? Mas a gente não tem essa intensidade para levar a doutrina para os outros, né? Para convencer, não para convencer, porque não precisa convencer, eu falei de uma maneira errada. Mas assim, a gente não divulga o tanto que deveria divulgar, né? Então, acho ele assim... Essa intensidade que você falou, é bonito isso aí também, porque ele foi assim para se moldar também. A hora que ele percebeu essa necessidade desse despertamento, nossa, essa intensidade toda foi para cima dele mesmo, né? Vixe, ele largou tudo, ele foi pro deserto, ele chorou, ele sofreu, ele... Vixe, Maria, eu não sei, eu consigo imaginar, assim, consigo não, eu procuro imaginar, né? Como é que foi esse deserto, né? Não só o deserto físico, mas um deserto emocional que ele tenha vivido, né? Pode falar mesmo. Eu, assim, até eu queria ter comentado no estudo, mas depois a gente prepara tanta coisa, mas na hora a gente, né, acaba... eu não sei, a gente pega uma vertente, né, e vai naquela vertente, mas, assim, eu penso que na minha concepção, essas pesquisas que eu fiz de Paulo, desde que eu li o livro também, Paulo Estevam, o que mais me admira no Paulo é a fidelidade dele, tanto a Moisés quanto a Jesus, e a abnegação. Eu acho que essas duas qualidades nele é o que mais me chamou a atenção. Porque a abnegação, ele deixou tudo. É um momento que eu, assim, no livro Paulo Estevam, que eu chorei muito, foi o dia que ele foi na casa do pai dele. E o pai dele cristalizado também na lei, e ele vai embora, chorando, né? Porque o Paulo pensou que seria tratado diferente. Ele chega lá, encontra as pessoas falando que a mãe morreu de desgosto porque ele tinha enlouquecido, né? Que muitos tratavam ele como um louco pela conversão. Outros falavam que a irmã foi embora de Jerusalém, se mudou com o sobrinho, de vergonha. Então, assim, eu fiquei assim, muito emocionada. Foram 2 momentos, lógico, o livro todo. Eu acho que quando a gente for estudar o Ato dos Apóstolos, a gente vai ter uma noção do que foi, porque eu não entrei muito em detalhes, né, das viagens, porque no próprio Ato dos Apóstolos dá para a gente explorar bastante essa parte, né, é muito conteúdo. Mas a fidelidade e a abnegação, ele deixa totalmente a vida dele, ele por tudo. Até os historiadores comentam, né, que se quisesse levar uma pedrada, na época era só andar com Paulo, porque onde ia, era só, né, era pedrada, era prisão, era naufrágio, chegava lá, começava a falar e já vinha pessoas contra, então, assim, sempre era expulso de cidade, todas as cidades que já sabiam que ia ser expulso, muitas... coisas que eles atribuíam a ele que não era ele que tinha feito. Então, assim, a gente percebe que essa abnegação, ele é firme. Saía de uma cidade para outra, quilômetros e quilômetros a pé, chuva, sol no deserto. Então, eu falo assim, esqueceu dele completamente para viver a mensagem mesmo. Eu acho muito lindo isso, porque a gente, quando a gente tem esse olhar, a gente vê que a vida da gente é tão
é tão grandiosa, é tanta oportunidade que a gente tem, se a gente souber usar essas oportunidades para desenvolver a nós mesmos, aí é onde que a gente consegue alçar voos mais altos, né? Exatamente. Com certeza. E aí dá para a gente ficar, né, estudando Paulo aí. Aliás, o Antônio Carlos até comentou esse dia, ele estava falando, né, que quando acabar o Atos, a gente talvez devesse estudar as cartas, né? Acho que deve ser não, com certeza, um baú de tesouros, né? Imensos. Mas alguém queria falar mais alguma coisa sobre o Paulo, para a gente poder entrar no estudo de hoje? Falar, João? Então, Ramon, assim, realmente a história de Paulo toca muito a gente, né? Toda a história do cristianismo, mas como vocês comentaram, né? A intensidade, a lealdade. Mas eu estava pensando no seguinte também, né? Que toda vez que tem assim um divulgador, né? No caso, né? Do ensinamento de Cristo, ainda mais com esse potencial, então assim as forças adversárias, então elas estão sempre tentando derrubar, né? Então, quer dizer, precisava realmente de ser uma fortaleza, Com né? certeza. Então, Com certeza. mas é emocionante mesmo, é igual a Meire falou, né? Você falou aí, É assim, eu fico muito emocionada. eu até Oi? segurei para falar, mas eu vou falar já que você puxou aí. Uhum, Às vezes eu fico pensando assim, porque de vez em quando eu debatendo com alguém sobre alguma ideia, uma pessoa que às vezes eu estou certo da minha ideia. Aí, na minha incapacidade aqui, vou uhum, tentar defender essa ideia com alguém. Alguém que eu sei que pensa diferente, uhum, por exemplo. Aí, é, no meio do caminho, eu não me falta capacidade de argumentação, sabe? Chega um ponto que eu olho e falo, essa pessoa está tão grudada naquela ideia que, sabe, parece assim, né? E aí depois, na hora que eu volto para casa, volto para o meu mundo, eu falo assim, por que eu não falei tal coisa? Por que eu não comentei tal coisa? Né? E uhum, aí, ok. Eu estou só explicando para vocês a minha debilidade argumentativa, né? uhum. Mas esse homem, ele foi no meio dos gentios, né, cara? Fazer isso tudo. Ele foi falar com o Nero, que era o César, né? Era o cara mais poderoso da Roma inteira. Ele deixava esses caras tudo sem saber o que falar, né? Era incrível, né? Essa capacidade que ele tinha depois que ele entendia, né? Era incrível, né? E depois brilhou mais ainda a hora que ele conseguiu colocar na prática, né? Que tudo que ele estava falando, ele estava vivendo também, né? Sim. Eu Então, até tenho desistido de assim, falar, porque, assim, eu me sinto muito despreparada, não tenho esse dom, é, e eu notei, assim, que durante os últimos 30 anos também eu convivi com pessoas que falam muito pouco e, assim, uma coisa que eu quero desenvolver, que eu sei que é um defeito meu, né? Às vezes na ansiedade, quero falar as coisas, atropelo e tal. Então, assim, que eu sou muito de sentir, né? E, às vezes não consigo pôr isso em palavras. Então, eu estou, assim, realmente me conformando de que, não é conformar no sentido de sentir pequeno, mas no sentido, assim, de que tem uns que já são mais preparados, né? Graças a Deus, né? Tudo tinha aquele plano. Paulo frequentou toda aquela, né? Aquelas escolas, teve a preparação, né? Que houve. Então, assim, porque realmente precisava de ser alguém muito grande para essa grande missão, né? com E certeza. eu agradeço estar com vocês, que eu aprendo todo dia. É. Eu Mas, comprei o Paulo Estevam para ler de novo, é, porque eu li uma vez e com certeza tem que ler muitas vezes ainda.
É verdade. Mas eu acho que essa ideia que você tá, Ju, não é pouca coisa, não. A gente focar mais em sentir é muito importante, né? Que aí se a gente conseguir unir as duas coisas depois, vai ficar melhor do que a gente só ficar matracando. Ô, Jô, faz como eu. Pergunta. Oi, querida. Ai, você é uma graça, Faz, Silvinha. faz como eu. Pergunta. Não sabe falar? Pergunta. É isso aí. Mas não tem vindo muitas respostas. Até assim, aproveitando o momento, eu queria compartilhar com vocês que, assim, né, estudando o cristianismo com a chave, né, da doutrina espírita, para mim tem me ajudado muito, né, no meu autoconhecimento. Eu falo assim que está sendo melhor do que o trabalho com psicólogos, mas não no sentido assim, menosprezando, mas é porque às vezes a gente tem uma sessão a cada uma semana, a cada 15 dias, 50 minutos, né? E agora com tanto material que a gente tem na internet, com tanta pessoa preparada, né, com tanta coisa, né? Então, assim, tem me ajudado muito nesse autoconhecimento para poder, né, viver um pouquinho mais. É. Obrigada, gente. Nada, Ju, nada. Isso é um desafio mesmo, porque a gente precisa disso, né? Eu falo por experiência prática, eu já tive a oportunidade de dizer, eu faço terapia até hoje, eu faço vários tratamentos do lado emocional, algumas coisas até que não são psicólogo, né? Mas outras formas de terapia, né? Do mundo científico. Mas a gente tem que tomar um cuidado danado, porque esse materialismo, às vezes, pelo menos no meu caso, é um cuidado constante. Porque às vezes as ideias materialistas vêm e tira a gente do ideal cristão, né? E, inclusive, eu já passei por isso uma vez. Tive um apagão da doutrina espírita, foi um período muito ruim na minha vida, né? Por causa disso, né? E hoje fazer um trabalho de conjugar essas duas coisas tem sido muito bom para mim. É um trabalho essencial, eu diria, né? Essencial. Porque uma coisa, nenhuma das duas sozinhas talvez dê certo, né? Depende do nível de dificuldade de cada um, né? É verdade. Eu agradeço muito as suas dicas, Ramon. E é isso, imagina. Mas vamos lá. Alguém quer? Podemos começar as bodas ou vocês querem continuar falando de Paulo? Chegou Cláudia Mello. Cláudia Mello. Eu não estou Oi, reconhecendo. Cláudia. É a Lúcia que está aqui. Seja bem-vinda. Quem que é ela, Lúcia, por favor? Eu a conheço fora do Centro Luz e Amor, mas de vez em quando ela entra aqui no NEP, algumas reuniões do Luz e Amor. É uma estudiosa também, uma pessoa especial, viu? Então, vem agregar com certeza. Bem-vinda, Cláudia. Obrigado, viu? Muito bom. Então vamos começar, né? Vamos falar um pouquinho das bodas e a gente vai também, sem pressa, a gente continua na próxima reunião, porque é bem rico, muito rico, né? Então, antes de entrar no texto em si lá do EAD, eu queria ver se alguém quer falar alguma coisa, especificamente agora das bodas, né? Nós falamos da questão dos irmãos, né? Ficou vindo assim na minha mente uma reflexão acerca do vinho, né? Que Jesus fala, eu sou a videira verdadeira, né? A gente tem na capa do Livro dos Espíritos, né? A cepa, né? A gente tem essa metáfora da seiva, né? Eu acho que ela tem muito a ver, assim, com símbolos que estão colocados nessa passagem. O que vocês acham disso? Vocês chegaram a pensar alguma coisa sobre isso? Porque, assim, é o casamento, o Jesus é o noivo, né? Na verdade. Embora ele não seja ali nessa passagem, mas em toda a simbologia do casamento, dentro dos textos sagrados, ele é o noivo, né?
E essa grande festa de casamento é o momento em que a gente vai nos permitirmos unirmos a essas ideias que ele trouxe para nos religarmos a Deus, né? O que vocês acham disso? Eu gostaria de ouvir a universitária Lúcia. Não, vou deixar a palavra para vocês hoje, eu passo. Ah, linda, saudades. Ele transformou a água em vinho. Sabe como é que eu fiquei pensando? Porque nós vamos ver depois, estudando mais ali nesses conceitos que tem ali no EAD, né? É como se fosse a água já fosse alguma coisa que a gente já havia recebido anteriormente de conhecimento, né? De enxertia das ideias para a nossa evolução espiritual. E depois ele veio dar um plus, né? Ele veio e ainda transformou essa água que já era límpida, né? Em vinho, né? No vinho capitoso, né? Que seria essa nossa transformação, né? Que a gente alcança quando a gente passa a assimilar as ideias deles, né? Foi isso que me veio bastante essa reflexão aí durante esses estudos, né? Só me lembro assim que o vinho lembra sangue, que lembra vida, né? Seria vida em abundância. Não sei se faz sentido. Também, né? Também pode ser. Então vamos para o texto, já que todo mundo querendo ficar quietinho. Vamos lá. Legal que nesse texto do EAD ele traz várias análises de vários pontos de vista. Então acho que ficou bem rico assim, né? Então quem que poderia ler para a gente? Hoje você pode ler para nós aqui, por favor? Tá fácil aí? A gente vai lendo e parando e comentando, tá? Ah, eu poderia ler, só que a tela para mim não aparece inteira, Ramon. Não sei Não. por quê. Você está vendo aqui... É porque aparece depois um pedacinho que tem tela com 3 pessoas. Deixa eu ver se consigo tirar isso aqui. Você Eu não tá no sei como é que eu computador. faço para Tá. ver o texto inteiro. Então não tem problema não. Ó, eu vou aumentar um Tá. pouquinho aqui. Você está vendo bem aí, Silvia? Consegue ler para a gente um pouquinho? A gente vai alternando. Ramon, eu acho que tem que colocar o texto mais no meio da tela, fica mais fácil para a gente ler. Tá, deixa eu tentar novamente. Melhorou? Tá do mesmo jeito. Não, tinha que centralizar ele mais, porque aí aparecem as nossas imagens. Agora tá bom, Ficou bom agora? ficou. Agora eu consigo ver. Então vai, Ju. Só que não está no começo, né? Não tem problema, é aqui das bodas mesmo, tá? Ah, tá. É da partir daí, né? Tá Isso. certo. As bodas de Canaã, ocorridas numa cidade da Galileia, apresentam características especiais. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Ah, Sim. tá. Uma delas é a transformação da água em vinho, realizada por Jesus. Outra foi o início da pregação evangélica do mestre nessa festa. Kardec destaca também que, a despeito de Jesus ter modificado a estrutura química da água, ser tal fato considerado milagroso não foi citado pelos demais evangelistas, mas apenas por João. Esse milagre é apresentado como o primeiro que Jesus operou e, nessas condições, deveria ter sido um dos mais notados. Entretanto, bem fraca impressão parece haver produzido, pois que nenhum outro evangelista dele trata. Fato tão extraordinário era para deixar espantados, no mais alto grau, os convivas e, sobretudo, o dono da casa, os quais, todavia, parece que não o perceberam. Considerando em si mesmo, pouca importância tem o fato, em comparação
com os que verdadeiramente atestam as qualidades espirituais de Jesus. Eu enxergo só até aí, Ramon. Tranquilo, não, mas vamos dar uma paradinha. Esse Certo. comentário aqui do Kardec está na Gênese, Uhum. naquela parte que ele fala sobre os milagres, né? E é interessante, né, que você vê que o Kardec, ele sempre permite a mente dele ir olhar de um lado, olhar do outro, né? Porque é gostoso pensar que Jesus transformou água em vinho, né? Não é legal? Nossa, ele era o cara Ele é mesmo, bem né? analítico, assim, né, o Kardec. Né? E Jesus era o cara, nosso superstar, nosso super-herói, né? Mas aí o Kardec vai lá e fala, tá, mas por que que o Lucas não falou? Por que que o Mateus não falou? Por que que o Marcos não falou? Né? E aí, é estranho, né? Se fosse um negócio tão importante assim, né? Ah, eles não ficaram sabendo, né? Ou não estavam lá presentes, né? Não, não é provável, né? Então, essa é uma vertente interessante. E legal que ele fala assim, não é, talvez essa seja uma das passagens menos importantes, né? Porque não tira o brilho das outras, né? Achei muito legal essa forma de ver. Das outras que você tem já uma condição histórica de comprovação um pouco maior, né, do que essa, né? Vocês entenderam Ramon, também? Oi. eu não estou entendendo uma coisa. Essa É, passagem, ela aconteceu ou não? é isso que o Porque, Kardec está dizendo, a gente não sabe, entendeu? por- porque da forma que você falou, Jesus era o noivo, né? Então, é Ah, não, não, subjetivo, não. né? Aí eu estou fazendo uma extrapolação simbólica, Silvio. Ele não era o noivo da história dessa passagem, não, tá? Agora, se eu olhar para o conceito das bodas no contexto geral do casamento nos textos sagrados, tá? Não estou falando dessa passagem específica, viu, Silvio? Tá bom? Tá. E Uhum. essa, eu acho totalmente possível, ele transformar água em vinho. E não acho uma coisa miraculosa, não. Porque Jesus, ele era muito evoluído. E ele tinha e ele manipulava os fluidos, né? Então, para ele, isso não era uma coisa milagrosa, extraordinária. Ele O não precisaria que derrogar a levou lei para fazer isso, né, Silvio? para utilizar os fluidos? Ele não precisaria derrogar Não, nenhuma lei natural para fazer isso, né? não precisaria. E hoje, com a doutrina espírita, a gente estudando, a gente sabe que nós podemos fazer isso, né? Então, o que levou as pessoas a acreditarem assim como se fosse um milagre, a ver como um milagre, é justamente não ter esse conhecimento. Isso é uma lei natural, a manipulação dos fluidos pelo pensamento, né? E ele sendo muito avançado, muito evoluído, ele poderia fazê-lo. Agora, o que eu não entendo é, assim, é uma coisa que sempre me intrigou nessa passagem, foi o fato de o vinho ser alcoólico, né? Isso. A gente Não é vai, uma coisa, é, né? a gente vai falar disso daí um pouquinho mais lá na frente, tá? Que tem uma passagem do Boa Nova que o Pedro faz exatamente essa pergunta para ele, tá? A Aí minha só dúvida também. isso. É muito legal. E assim, é uma reflexão profunda. Eu confesso para vocês que talvez só agora na minha vida eu estou começando a entender. Eu fiquei muito tempo olhando e falando assim, que vinho. Os caras vão ficar chapados lá na festa, Jesus ia usar os fluidos de bondade dele para deixar os caras tudo tonto. Durante muito tempo eu encarei dessa forma, mas aí vamos esperar só um pouquinho para a gente chegar lá, tá? Você sabe o que eu falei para mim mesma quando eu tive essa interrogação de alcoólicos? É. Foi que eu pensei assim, o vinho daquela época, eu acho que não seria como o vinho de hoje. Eu penso que seria um suco de uva, assim, Não, mas tinha bem embriaguez. gostoso. Oi? Tinha. Gerava embriaguez, sim, viu? É, Gerava. A então, gente vai porque ver. a minha dúvida é a mesma da Silvia também, porque Tanto a que gente sabe que às vezes... no próprio texto, o mestre de cerimônias fala, né? Que você deixa o Uhum, vinho pior para servir a hora que o pessoal já está embriagado. uhum, Aí a capacidade de é, você é, perceber que o vinho é ruim diminui. é.
É verdade. Mas mas assim, é uma questão que requer muita sensibilidade da gente para entendermos, né? Mas vamos segurar só um bocadinho. Nós vamos falar bastante dela para a gente ir bem com profundidade. Mas aqui eu acho legal esse olhar que ele falou assim, olha, pode ser que essa passagem não aconteceu, né? Pode ser, nós vamos ver ali na frente, né, no decorrer do texto, que Jesus só fez uma palavra lá, de uma forma simbólica, sobre esse assunto, e alguém escreveu do jeito que foi, né? E aí, mas isso tiraria o brilho dele? Não, né? É isso que o Kardec está trazendo aqui. Tiraria o brilho das outras coisas que ele realizou? Muito menos, né? Porque elas são muito mais patentes até do que essa, né? Até porque, né, Ramon, essa, pelo que os evangelhos contam, foi a primeira aparição pública de Jesus, né? Com Maria, depois daquela passagem dos 12 anos, porque a história começa sempre nas bodas de Caná, né? Isso, na questão pública, né? Mas ele já estava interagindo com os apóstolos, né? Teve, se eu não me engano, o batismo com João Batista foi antes também. Se não for, me corrijam se eu estiver falando bobagens, né? Então, teve várias coisas importantes antes dessa passagem. Mas o início dele se mostrar publicamente foi aí. Ok? Inclusive foi legal você falar isso, porque tem um comentário aqui na Bíblia do Peregrino, não sei se é do Peregrino ou da Jerusalém, deixa eu confirmar aqui. Aqui na Bíblia do Peregrino, ele fala assim, ó, no início da atividade de Jesus, e ainda encaixadas no ciclo do Batista, estão duas ações públicas e programáticas de Jesus, ó, programáticas. De Caná da Galileia ao Templo de Jerusalém. Em Caná, realiza o sinal do vinho messiânico. Em Jerusalém, anuncia o sinal da ressurreição. Né? Então, tem uma questão do sangue lá, que você falou de vida, né, Ju? Né? Mas tem o sangue também de quando ele morreu. Né? Ai, sei lá, e tem a sugestão também de se estava servindo depois, também se a água tivesse a cor do vinho e todo mundo tivesse essa sugestão mental de que fosse o vinho, não sei também. Tem várias possibilidades aí. É outra. Vamos continuar lendo aqui que nós vamos entrar mais nessa reflexão sobre essa forma, né? Quer ver? Aqui não precisa ler. Você pode continuar, Jô, para a gente? Está dando para ver aí? Sim. Admitido. Ó. Uhum. Admitido que as coisas hajam ocorrido conforme foram narradas, é de notar-se, seja esse de tal gênero, único fenômeno que se tenha produzido. Jesus era de natureza extremamente elevada para se ater a efeitos puramente materiais, próprios apenas a aguçar a curiosidade da multidão, e que então o teria nivelado a um mágico. Ele sabia que as coisas úteis lhe conquistariam mais simpatias e lhe granjeariam mais adeptos do que as que facilmente passariam por fruto de grande habilidade e destreza. Se bem que, a rigor, o fato se possa explicar, até certo ponto, por uma ação fluídica que houvesse, como o magnetismo oferece muitos exemplos, mudado as propriedades da água, dando-lhe o sabor do vinho. Pouco provável é se tenha verificado semelhante hipótese, dado que, em tal caso, a água, tendo do vinho unicamente o sabor, houvera conservado a sua coloração, o que não deixaria de ser notado. Provavelmente, durante o repasto, terá ele aludido ao vinho e à água, tirando de ambos um ensinamento. Justificam essa opinião as palavras que a respeito lhe dirige o mordomo. Toda gente serve em primeiro lugar o vinho bom
e depois que todos o têm bebido muito, serve o menos fino. Tu, porém, guardas até agora o bom vinho. Os Isso. fenômenos... É para continuar? Pode, pode. Pode sim, né? Uhum. Os fenômenos psíquicos são, em geral, considerados milagrosos ou sobrenaturais, por não se conhecerem as causas que o produzem. Incluem-se nesse grupo os prodígios realizados por Jesus. Efetivamente, são fenômenos inusitados que despertam a atenção das pessoas. Entretanto, um estudo minucioso consegue explicá-los, subtraindo assim o aspecto de derrogação das leis naturais. O progresso científico vem contribuindo para elucidar muitos fatos que foram considerados milagres. Só enxergo até aqui. Não, beleza. É interessante Uhum. aqui, né? Não sei se você quer falar alguma coisa, Ju, né? Mas ele Não, fala, pode falar, manda brasa. é só assim, são coisas que até a gente tinha meio que falado genericamente, né? Isso. Eu acho interessante isso, né? Que ele fala que ele pode, durante o repasto, né? Cadê aqui? Aqui, ó. Terá ele aludido ao vinho e à água, tirando de ambos o ensinamento, né? Às vezes ele não, vamos dizer, já que a gente não tem comprovação, quem garante que não foi isso que aconteceu, né? Que ele tenha só feito ali uma fala, né? Tipo, às vezes acabou o vinho mesmo, aí ele foi acalmar os ânimos da festa, fazer o pessoal ficar tranquilo, né? Fiquei pensando, é legal a gente pensar nessas hipóteses, né? Embora a gente goste de pensar em Jesus como superstar, superman, super tudo, né? né? Vocês Aí a querem gente falar? entende, né, Ramon, que Jesus estava lidando com pessoas normais como qualquer um de nós, né? É, Ele era um espírito superior, mas os que estavam à sua volta não eram, né? O Ramon, sim, Lúcia. é, eu compartilho da sua opinião. Às vezes não, sempre a gente quer colocar Jesus, a gente, né, pobre de nós, mas num patamar tão alto que toda vez que aparece o nome de Jesus, a gente quer que seja um milagre. E talvez realmente tenha acontecido só isso. Acabou o vinho, talvez ele falou algumas palavras, porque nós não podemos esquecer. Por que eu bato muito na tecla da história? Porque a história a gente não pode negligenciar. Você, Ramon, é hoje o Ramon, mas você não pode abrir mão da sua história. Quem são seus pais, quem foram seus ancestrais, que criança que você foi, que escola que você estudou, isso tudo te transformou no homem que você é hoje. E a Bíblia, a gente não pode esquecer que essas palavras foram escritas muito tempo depois de Jesus. E o que tinha historicamente de influência nesse período? Nós tínhamos os gregos, que a gente tinha Dionísio, que era o deus do vinho, e nós tínhamos em Roma Baco, que era também o deus do vinho, que era um deus muito importante na cultura popular. Talvez colocar essa passagem, e realmente é muito interessante, que só João menciona, porque, gente, se Jesus tivesse transformado 600 litros de água em vinho, seria um feito que todos os outros evangelistas colocariam. Então, assim, talvez ele colocou algumas palavras, ou talvez as pessoas, os evangelistas, quando João escreveu isso, para mim, gente, é a minha opinião, é só um ponto de vista. Isso tudo é uma maneira simbólica, esse vinho. Porque nós temos que fazer a ligação, qual é o fruto da videira? É o vinho. Jesus, o Pai, era videira. Então, o que esse vinho, essa transformação dessa água em vinho, o que significa? É uma nova oportunidade. Ele é o reino de Deus, é Jesus trazendo o Cristo para nós, essa alegria desse noivado, do material que a gente estava até então naquela época, com o espiritual que ele estava trazendo. Então, para mim, eu vejo isso. Era transformação.
O que a gente carregava dentro da gente? Só uma água que até o pessoal que precisou carregar. E Jesus, você pode ver que em todos os momentos dessa passagem bíblica, ele nem coloca a mão na água, não é ele que traz a água, ele só faz a transformação. Então, ele vem trazer essa transformação. Essa água está em nós e ela precisa ser transformada no fruto dessa videira. Essa uva precisa ser transformada em vinho. Então, assim, eu acho muito bonito, muito poético a gente acreditar no milagre. Mas eu sou uma pessoa que eu creio muito na ciência. A gente sabe que fluidicamente Jesus teria condição. Mas eu penso como Kardec, se fosse um feito assim tão grandioso, outros evangelistas, outras passagens bíblicas estaria relatando isso. Desculpa, gente, não é ceticismo, é uma questão histórica. Não, tá tranquilo, agradeço, Lúcia, muito bom. Ramon, eu até queria comentar isso que a Lúcia está falando também. Até hoje, no tema do estudo que eu fui fazer, eu tive que dar uma pesquisada a respeito também dessas expressões idiomáticas que tinha na época, né? Porque a língua hebraica, ela tem muito disso, porque é uma língua que sofreu, várias culturas foram introduzidas ali também. Então, até eu estava lendo um teólogo falando assim, que os fatos históricos acontecidos há mais de 2000 anos, de distância de nós, às vezes a gente não tem dificuldade de ver tudo que está ali dentro do texto, porque os aspectos culturais daquela época, que está muito distante de nós, e as traduções que passa, porque Jesus falava em aramaico, mas a sua mensagem foi traduzida do grego foi traduzido que chegou até nós, né? Depois o latim. Então, tudo isso, a cultura daquele povo possui sutilezas que nós não conhecemos, que isso pode comprometer a mensagem. Eu achei muito interessante esse teólogo falar isso. Isso mesmo. Porque existe mesmo essas sutilezas culturais que a gente não consegue abarcar aqui no Ocidente hoje, 2000 e tantos anos depois. Principalmente a gente que não tem um estudo tão profundo, né? Da cultura deles, do judaísmo, assim por diante, né? Claro que ao longo aqui do texto aqui do EAD, eles vão trazer as outras formas de analisar também, mas eu concordo com a Luz totalmente, a gente tem que aprender a olhar esses ângulos, né? Aí se não foi, e se não teve essa multiplicação, né? Aí, me não tem desculpa problema, né? Não muda nada. Me desculpa não muda até Jesus, né? Não vai muda, mudar né? Jesus. Se ele não vai. transformou ou não transformou, assim, isso é assim, a gente está tentando se fixando num aspecto tão pequeno como se Jesus perdesse a elevação, a estatura moral dele, porque transformou ou não transformou. E assim, a gente está aqui, fica discutindo, isso é irrelevante. A gente sabe que a mensagem dele é que era importante. Não era essa demonstração de transformações fluídicas ou desses milagres. Isso daí é irrelevante. A mensagem dele é que permanece. E pior, e nós ainda não interiorizamos a mensagem que ele veio trazer. E aí a gente fica assim, igual você bem disse, as traduções se perderam, muita coisa, mas a gente ainda não conseguiu, essas bodas aí, a gente ainda não conseguiu concretizar o noivado, que dirá o casamento. A gente ainda nem aceitou o pedido do noivo, a gente ainda está pensativo se vai aceitar esse noivo Jesus. Olha que triste situação que estamos. Pensa bem, o Jesus chega e te pede noivado, você fala assim, eu vou pensar. E estamos pensando ainda 2000 anos depois. É verdade. Pensando ainda, Lúcia, porque estamos presos ainda a esse vinho, a essas coisas materiais. Exatamente. É isso mesmo. Eu fico pensando assim, por exemplo, considerando essa hipótese, né, de ele não ter feito a transformação, mas um monte de judeu ortodoxo, provavelmente já embriagado, e ele convenceu o pessoal a ficar de boa, não acabar com a festa do noivo, porque o vinho acabou. Seria algo também inusitado, né? A capacidade de argumentativa, de sensibilizar as pessoas, né? Também seria algo muito bonito, né? Se tivesse sido dessa forma, né?
É uma vertente também que eu vi desse teólogo que eu estava assistindo quando eu fui preparar esse estudo de hoje, é que ele fala assim que naquela época os filhos obedeciam muito os seus pais. E que quando Maria pede a Jesus para que transforme a água em vinho, que acabou, porque quando acabava o vinho, acabava a festa, né? Ele, por obediência à sua mãe, né? Que ele obedecia toda a lei, e ele vai e transforma a água em vinho. Por quê? Maria fala para os servos da casa, tudo que ele disser, vocês obedeçam. Também é uma possibilidade. Com certeza. Podemos prosseguir? Ramon, Oi? a minha internet está instável. Tá bom. Minha internet aqui está instável. Tem hora que eu ouço vocês bem lento e tem hora que está um pouquinho acelerado. Mas Ai, a minha vocês estão também, me ouvindo Jô. bem agora? Eu coloquei até aqui, gente. Vocês me perdoam se eu cair, porque a minha internet está oscilando. Tem hora que trava tudo, me perdoa. Ô, Jô, vamos tentar? Se estiver cortando, aí a gente substitui você, tá bom? Tá. Estamos no ninguém aqui, ó. Aí vocês avisem, por favor. Tá. Servem para acordar O Jô não tá dando. claramente. Contudo, é imperioso reconhecer que as criaturas humanas, Jô, não tá, na experiência diária... Ah, ok. Vou não tá parar, dando. então. Tá bom. Vamos lá. Se você quer ler pra gente um pouquinho? Pode ser? Você tá... Pois a Jô volta. Ramon, eu não consigo enxergar direito. Não? Então vamos. Meire, tá Não. bom aí para você? Dá para ler? Senão eu leio. Tá ótimo. Então vamos. Ninguém nega que fenômenos servem para acordar a mente. Contudo, é imperioso reconhecer que as criaturas humanas... Aqui está tampado. Melhorou? Melhorou. É imperioso reconhecer que as criaturas humanas, na experiência diária, comunicam-se umas com as outras através de... Não está dando para ver, Ramon. Centraliza só mais um pouquinho. Tá, peraí. É que eu já vou colocar, tá? Tá bom. Agora melhorou para ver? Aqui, ó. Ninguém nega que fenômeno está conseguindo... Sim, tá ótimo agora. Então vamos Ninguém lá. nega que fenômenos servem para acordar a mente. Contudo, é imperioso reconhecer que as criaturas humanas, na experiência diária, comunicam-se umas com as outras através de montanhas deles, sem a mínima comoção. Eis os motivos pelos quais os espíritos superiores, conscientes da responsabilidade que abraçam, colocarão Aqui, ó. Sempre os fenômenos em última plana no esquema das manifestações com que nos visitam. Assim procedem porque a curiosidade inerte ou deslumbrada não substitui o serviço, e o serviço é a única via que nos faculta crescimento e elevação, compelindo-nos a estudar para progredir e a evoluir para sublimar. A doutrina espírita, aliada aos avanços da ciência, apresenta explicações lógicas a respeito dos prodígios operados por Jesus. Importa considerar que os fenômenos podem ajudar na elaboração da fé, porque ensejam a observação da vida espiritual, constatando a sua realidade, permitindo adquirir conhecimento sobre ela. Retratando alguns aspectos ocorridos nas bodas de Caná, veremos que no início da pregação do Senhor foi marcada por um momento de expressiva alegria. Acreditamos que Jesus escolheu de forma proposital o momento. É como se o mestre quisesse nos dizer que o aprendizado evangélico deva ocorrer num clima de união, de júbilos fraternos.
É digno de nota o comparecimento do mestre com a sua família e seus discípulos numa festa de bodas. Com esse ato de presença, quis ele exemplificar aos seus discípulos o caráter social da sua doutrina, que deveria ser ensinada em toda a parte e não somente em templos. Pode subir um pouquinho? Especializados para tal fim. A presença de familiares e de amigos próximos nas bodas, como assinalam as frases, estava ali a mãe de Jesus, e foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. Indicam que os acontecimentos e a mensagem que o Cristo trazia marcariam a reunião com sentido muito especial, capaz de tanger os meandros sutis do sentimento puro. Vemos de um lado Jesus, o mestre por excelência, modelo e guia da humanidade, e de outro, seus familiares e discípulos, vinculados ao seu coração, mas prontos para recolher informações que redundariam em experiências e testemunhos futuros. Tá, vamos segurar um pouquinho, por favor? Então, até acho que a gente avançou um pouquinho mais, me chamou a atenção essa questão que ele falou da necessidade da gente estar num clima fraternal para estudar o Evangelho, né? É uma coisa que a gente tem, se a gente prestar atenção, acontece mesmo, né? Quantos insights não acontecem, quanto o coração da gente fica mais aberto quando a gente está entre amigos, né? Quando a gente sente que tem um clima ali de fraternidade, esse clima, ele não só deixa o nosso coração com conforto, né? Como também abre mais espaço para a intuição espiritual, né? Ele, vamos dizer, a gente alcança um nível de bondade que a gente ainda não tem naturalmente, né? Vocês conseguiram entender dessa forma também? Essa explicação? Eu entendi assim, Ramon, né, pelo que disse, que a gente tem que estar sempre nesse clima de alegria, porque a mensagem é da Boa Nova, né, entre amigos, porque nós não precisamos ir na casa espírita ou realizar um trabalho de sopa por obrigação, né, porque, eu vou porque eu assumi esse compromisso, não, nós vamos porque nós precisamos servir, nós vamos porque nós vamos trabalhar por Cristo. Quando a mensagem ela é entendida dessa forma, aí a gente tem essa alegria cristã de trabalhar com Jesus, né? Que nada pode ser feito por obrigação, tem que ser feito por um dever, mas também ser feito com alegria, com disposição. Porque essa é a mensagem, né? A mensagem da Boa Nova é isso, nos traz alegria. Você quer falar, Silvia, alguma coisa? Que você abriu o microfone. Não? Tá Não, tranquilo? foi Pode deixar descrito. aberto, não faz mal, não. Eu só estou perguntando. Eu até lembro da parte do Livro dos Médiuns, né? Todo o estudo de mediunidade da doutrina espírita, ele explica a necessidade do grupo mediúnico ser um grupo coeso, de ter um clima de união, né? De não ter rixas, né? Nem desentendimentos entre os integrantes do grupo. Muita gente interpreta isso como uma forma de elitização, de exclusão. Não é bem assim, né? De dizer, então a mediunidade não é para todo mundo, é só para alguns poucos iniciados, né? Então é aquela coisa, a pessoa que tem o dom da palavra, ela consegue fazer o que ela quiser, né? Mas eu acho que é essa ideia aqui, né? Porque quando você tem esse grupo que a doutrina espírita ensina, que atinge esse nível de amizade, de confiança mútua, de amor uns pelos outros, ele cria uma egrégora, acho que a melhor palavra é essa, uma egrégora, um contexto fluídico que favorece muito as comunicações. E é legal aqui nessa ideia que está trazida aqui nesse texto, que não só, agora nós podemos extrapolar isso não só para a reunião mediúnica, vamos falar assim, mas estudar o Evangelho, tendo esse clima de família, né?
talvez agora não precisa ser uma busca tão forte assim, né, por ter uma coesão do grupo, né? Mas ter esse clima de família favorece a nossa capacidade de entender, né, de assimilar o que Jesus quis ensinar, né? Marcou bastante essa passagem aqui, né? Ele diz assim, até eu vou fazer assim, ó. E a outra parte também que me marcou, né? Ele fala assim, ó, que exemplificar aos discípulos o caráter social da doutrina, né? Que deveria ser ensinado em toda a parte, não somente em templos especializados para tal fim. Essa parte também é interessante, né? Porque é para a gente entender que não é só na hora que a gente vai tomar o passe, né? Não é só a hora que a gente está ouvindo a palestra, não é só a hora que a gente está lendo. Jesus estava na festa de casamento, né? Então, se ele não fez o milagre, vamos falar assim, né? Se foi realmente só uma fala, vamos falar assim, um ensinamento que ele trouxe ali, que é essa hipótese que nós estamos trabalhando agora, depois nós vamos trabalhar as outras, né? Mas não é porque foi uma festa de casamento, né? Então, Vocês estão conseguindo me ouvir? agora sim, Jô, parece que melhorou bem. Uhum. Para mim continua aparecendo assim, que a minha internet está instável. Se tiver, vocês não conseguirem ouvir, aí você me avisa que eu paro. Tá bom, Jô. Então, eu pensei nesse termo de alegria, assim, em tudo que a gente vai fazer. Uma coisa que tem, assim, me incomodado e que eu penso, assim, que nós cristãos, assim, é bom a gente estar vigilante e se a gente puder, às vezes, tiver, assim, intimidade com as pessoas, dar esse toque, assim, no sentido de que eu vejo muitos pais, muitas pessoas falando assim, eu vou trabalhar, vou fazer o quê? É preciso, né? Então, assim, eu acho que essa é uma forma de ver como se o trabalho fosse um castigo. E tudo que a gente vai fazer, eu penso assim, que se a gente está, né, vivendo o cristianismo, seguindo Jesus, acreditando no futuro, que tudo que a gente fizer com amor, né, que o ambiente, né, que tudo frutifica nesse sentido, né, são sementinhas que então, assim, que em volta da gente, a gente cria, né, assim, que essa luz, ela irradia, né, esse amor que a gente colocar em tudo que a gente fizer, ainda que a gente esteja em silêncio, né, então, assim, para que os jovens, né, não vejam dessa forma, e as crianças também, né, e na hora que falou na transformação, assim, o que veio para mim, assim, que conforme Jesus falava, então essas palavras de verdade, de amor, eu consigo, vem para mim uma imagem assim, como se o líquido que está dentro do organismo das pessoas, é claro que isso no mental, mas que até no físico, que isso é capaz de operar milagres ali, até curas, porque transforma, dá uma alegria de viver, uma esperança nessas pessoas que assim, é um grande milagre já, né? Não sendo a palavra correta, mas que é uma dádiva, né? Um bálsamo, assim. É. Bonito, né? Você pensar, né, Jô, que a gente tem um monte de condicionamentos que a gente traz como espíritos. Então não é só essa persona, né, que somos nós hoje aqui, encarnados, ela tem as influências das experiências psicológicas que a gente viveu desde o nascimento até aqui, mas a gente também tem o lado do que a gente trouxe, né? E o que o Evangelho faz? Ele traz uma outra ideia para a gente quebrar e transformar esses condicionamentos.
Só que a dureza, às vezes, da gente é tão grande que a gente não, por causa exatamente dos condicionamentos, a gente não tem os olhos de ver o que o Evangelho está explicando. E nesses momentos de fraternidade, de amor, de alegria, de união, parece que a gente se abre um pouco, né? O coração se abre, aí a ideia que Jesus trouxe entra um pouquinho, e aí a gente tem a chance de trabalhar a mudança, né? Que é lenta. A mudança lenta, exige esforço, repetição, mas ela chega, né? E vamos dizer que é o tirar das escamas, que a gente conversou lá um pouquinho sobre o Paulo, né? Então, esse clima de amizade, de fraternidade, de amor do grupo, essa alegria, né, Ju? Ele permite a gente fazer o trabalho de tirar as escamas, que não seria possível se não fosse isso, né? Eu tenho um amigo que falava, quando eu voltei a participar do Doutrina Espírita, há uns 10 anos atrás, um pouco mais, eu fiz uma lacuna de uns 8 anos, mais ou menos. Aí, quando eu voltei, eu escutei ele falando assim, olha, se você se permitir parar de ir no centro, você pode perceber que vai começar, sua mente vai começar a se enuviar tudo de novo. E se você for muito longe disso daí, você não volta, não. Por causa disso, né? Porque são muitos condicionamentos que a gente traz e a gente precisa desses momentos de reflexão envolvidos por essa energia de amorosidade dos amigos, dos bons espíritos, para a gente continuar essa caminhada de mudança, né? Vocês concordam com isso? Sim, porque no mesmo momento que a gente está nessa sintonia, né, como vocês falaram, né, vem coisas, né, que de repente desestabiliza, e às vezes a gente tem que parar e pensar, falar assim, opa, né, o que está acontecendo, por que eu estou agindo assim, eu preciso recuar, às vezes eu falei uma coisa que não devia, preciso pedir desculpa, né, e pedir a Deus, né, me dê a chance, às vezes durante a noite que a gente às vezes para pensar, né, fazer um balanço do que foi feito, né, rever as situações, né, e pensar, né, amanhã eu quero ter a chance, às vezes, de pedir desculpa, de fazer diferente, e caindo, levantando, e em companhias assim, né, gente? Obrigada. Nós que agradecemos, Ju. Muito bom. Vamos ler mais um pouquinho aqui, então. Estão vendo aí, né? Paramos aqui, ó. Devemos considerar maneira... Vou ler um pouquinho, tá? Devemos considerar a maneira humilde de Jesus a despeito da excelsitude do seu espírito. Sim, o Cristo não passou entre os homens como quem impõe, nem como quem determina, nem como quem governa, nem como quem manda. Caminhou na terra a feição de servidor. Legou-nos o evangelho da vida, escrevendo-lhe a epopeia no coração das criaturas. Muito bonito isso, né? Lá. A frase de Maria: e faltando vinho, a mãe de Jesus lhes disse, não tem vinho, revela os cuidados que as almas gentis têm para com as pessoas. Maria simboliza também a abençoada representante do sentimento reto, a mãe e inspiradora da mensagem do Cristo no mundo. Representa o berço geratriz das mais belas iniciativas do sentimento enobrecido, destituído de interesses pessoais que age em sintonia com o pensamento superior. E aí? Aí a gente pensa nessa humildade de Jesus, né? Porque a gente estudando sobre família, a gente tem que se inspirar muito em Jesus, né? Porque ele, quando precisava falar
com uma certa energia, ele falava, mas a maioria das vezes era só brandura, era esclarecimento. E a gente, como pais, a gente tem que se espelhar muito nesses grandes espíritos para a gente ver se a gente consegue educar nossos filhos dentro desse ensinamento de Jesus mesmo, né? Tendo paciência, ensinando eles a ser humilde, a ter mais compreensão na vida, que nem tudo acontece às vezes como a gente quer, saber esperar, a vez das coisas acontecerem, né? E Jesus sempre foi esse que mostrou essa humildade, estava sempre com todos, né? A maioria das vezes ele estava ali, sentava na mesa com os publicanos, conversava com as prostitutas, né? Estava sempre ali sendo aquele espírito que veio agregar, né? Sempre unindo ali as pessoas à sua volta para ensinar realmente, nunca impondo nada, como disse o texto, sempre esclarecendo. Eu acho que essa é a nossa missão aqui na Terra como pais, né? Da educação, é mostrar esse lado de esclarecimento, de apontar os caminhos, mas não de crítica, de ficar fazendo apontamentos, porque cada um está no seu momento, cada um tem a sua particularidade, e a gente tem que aprender a respeitar isso, né? Eu acho mais bonito que ela fala assim, né? Maria simboliza também a representante do sentimento reto, né? A mãe inspiradora da mensagem do Cristo no mundo. Né? O berço geratriz das mais belas iniciativas do sentimento enobrecido, destituído de interesses pessoais e tal. Um pouco dessa evolução espiritual dela, né? Que a gente falava, né? Dessa pureza, né? Que os textos tentam mostrar. Acho que seria uma outra forma de descrever isso também, né? Acho que dá para ler um último parágrafo aqui, para valer a pena a gente terminar. E nós continuamos na semana que vem. Vocês estão vendo aí o verde? Maria de Nazaré, uma mulher simples e da mais humílima condição social, foi uma das figuras mais salientes do processo de revelação do cristianismo. É inegável que a sua missão teve um cunho relevante, alcançando a magnitude que ainda agora a sua figura excelsa se impõe à veneração de toda a humanidade, motivo pelo qual muitas religiões da Terra passaram a denominá-la Rainha do Céu, Mãe Santíssima, Virgem Maria, Nossa Senhora, além de toda uma gama de qualificativos. Servindo de dócil instrumento da vontade de Deus, ela contribuiu, como espírito, para o grandioso quadro de revelação do cristianismo à humanidade sofredora, fato que representou uma das mais sublimes dádivas vindas dos céus. A gente lê isso, a gente faz uma retrospectiva de tudo que a gente já refletiu sobre Maria aqui, né? Desde o início dos nossos estudos. Parece que Maria dá colo para nós, né? Tão gostoso. Deve dar, com certeza. Eu lembrei na hora que você falou Nossa Senhora, eu lembrei da música do Roberto Carlos, que é uma poesia, né? Cuida de mim, cuida da minha vida, cuida do meu destino. É lindo, né? Me dê a mão, cuida do meu coração. Eu acho muito lindo. Cuida do meu. Cuida da minha vida, do meu destino. Cuida de mim, né? É muito lindo. Eu só não vou pôr aqui, senão depois eu não consigo publicar o vídeo no YouTube, mas eu vou pôr lá no grupo a música, pra gente escutar depois. Muito lindo. É linda essa música. Belíssimo. Como diz uma amiga minha, belíssimo. Muito bom, pessoal. Muito bom. Vamos ter que encerrar, né? Foi uma reunião muito boa, muito gostosa, graças a Deus. Bom que vocês vieram, né? Eu e a Silvia, a gente já estava se preparando para tocar a reunião sozinhos, né, Silvia? E os espíritos, né?
A gente nunca está Sim. sozinho. Parece que passou tão rápido. Passou. Desculpa se eu falei muito, mas Imagina. foi uma delícia de estudo. Foi Obrigada. maravilhoso. Obrigado. Foi maravilhoso você ter comentado para a gente. E deixa eu perguntar, Jô, você consegue fazer a prece para a gente terminar? Que dá certo aí? Consigo? Vocês estão me ouvindo bem? Sim, estamos ouvindo bem. E com esse sentimento de gratidão, de amor, essa sintonia com os membros, né, que aqui estudamos juntos, e sentindo também a ligação com os outros que, mesmo estando longe, né, que eles recebam também esse amor, né, que de alguma forma estão conosco também. Nós agradecemos aos mentores que aqui estiveram nos intuindo, nos protegendo, ajudando a termos um discernimento, abrirmos o coração, né, para enxergarmos um pouco mais. E foi uma reunião maravilhosa, né, que aqui pudemos cada um expor ponto de vista diferente e assim enriquecer. Nós agradecemos, Senhor, e pedimos que continue conosco durante essa semana e sempre. Muito obrigada. Que assim seja. Que assim seja.